Olá pessoal, hoje estou fazendo aqui um collab maravilhoso que se chama... Quem você é no jogo do bicho, na fila do pão? Bem no meio da fila do pão, entre o Adriano e o Nunes, eu sou o Dialoguei. Eu gravei com a Maite Schneider e ela falou que na fila do pão ela quer ser o pão. Enfim, gente, olha, vocês vão saber do que a gente vai falar logo após a vinheta. Então aguardem que roda a vinheta aí que vocês vão ver o que a gente vai falar. Doutora Drag! Pessoal, se você está aqui, você está no Doutora Drag, um podcast que também é um canal no YouTube, é um spin-off do HQ da Vida. Lembrando estamos com visitas, né? Mas vou dar aqueles recadinhos de casa. Siga Dimitra Vulcana em todas as redes, aproveitem e sigam também o Dialoguei, você vai achar com Dialoguei BR. Dialoguei BR no Instagram e também no canal dele. A gente vai conversar sobre isso e vocês vão entender agora do que a gente vai falar hoje. E se você quiser apoiar esse projeto, lembre, né? padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se. Pois bem, agora vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre etarismo, sobre o processo de envelhecer. E aí, como que isso se encaixa, no que a gente tem que pensar enquanto sociedade, enquanto comunidade, e como que isso pode agregar de forma qualitativa pro futuro da gente, né? Gente, viado envelhece. Vira purpurina não, Não viu, gente? vira purpurina. Purpurina é um mito que falam, viu? Então, né, nós temos que partir de um ponto. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. E o Brasil está envelhecendo. E Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. São dados, né? A gente tem, os estudos apontam que é até uma dicotomia, se a gente for ver, né? Diante de tantas dificuldades que a gente vai encontrando de descoberta de novas doenças, ao mesmo tempo a ciência avança muito, então a gente tem atingido uma longevidade maior. Os estudos apontam que em 2050 o Brasil vai ter uma das maiores populações de idosos nunca apontado na história e dentro de um contexto de uma sociedade de transformação. Então tem aí muita coisa pra gente discutir e conversar sobre essa vida longeva. E não esquecendo, Dimitri, que essa questão do etarismo ela é importante ser colocada porque nessa sociedade que estereotipa tantas coisas, que bota tantas coisas em caixinhas, essa coisa da idade, o etarismo ele vai muito também do mais jovem para o mais velho. Ele é muito fluido na questão do preconceito. A gente sempre está rotulando também um desses viés é a idade. Pra tudo, né? Pra tudo. É como se a idade fosse um marcador que a gente determina as nossas relações, a gente coloca limites, se compensa ou não, se é amigo ou não, se relacionar com, cuidar ou não. Então isso tudo tá dentro do rol do que é o etarismo. Então, pessoas mais novas, nem todas as pessoas mais novas são tidas como irresponsáveis e nem todas as pessoas mais velhas estão desconectadas dessa realidade. As coisas não funcionam bem assim. E a gente tem que pensar como que isso funciona também, por exemplo, dentro do meio jovem. Eu estava até te falando de um livro que eu li, que era o Mother Camp, uma etnografia de 1965, eu estava investigando o mundo drag lá em 1965 nos Estados Unidos, e aí colocaram um marcador de idade, por exemplo, 30 anos, passou de 30, já é maricona, já é bicha velha. Já tá bicha velha. Nossa, eu tô então jurássica. E aí, olha só como que esse marcador é como se a pessoa tivesse uma validade no processo de viver toda a sua sexualidade, suas relações. E, gente, eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, isso se torna até melhor, mais gostoso. Você usufrui de uma maneira até mais consciente, menos impulsiva, né? E assim, não que quando a gente é mais novo isso tá errado. Eu acho que é até legal quem quer viver isso intensivamente, tá tudo bem. À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai meio que ajustando algumas coisas. Eu acho que tem uma necessidade, eu digo necessidade, tá, gente? Mas leiam aí uma imposição das pessoas quererem ler muito o nosso corpo biológico com o que não envelhece, que é o que tá aqui dentro, que é a nossa razão, o nosso pensamento, né? Nós somos, nesse sentido, eternos jovens, né? E nessa vida mais longeva, se você parar para pensar, a gente também vai encontrando recursos para que a gente tenha esse corpo biológico para acompanhar essa cabeça mais jovem. Então você vê, as pessoas trabalham mais. Eu tenho uma amiga no trabalho com 80 anos trabalhando comigo.
Nossa! Que está no exercício, trabalhando e que já poderia ter se aposentado, mas que não quer aposentar porque prefere estar com a cabeça ocupada, produzindo, então ela vai trabalhar até onde houver a capacidade de trabalhar. E você conversa com ela, é minha amiga do trabalho. Que lindinha. É uma coisa... A gente começa a desconstruir, a entender que o que envelhece é o nosso preconceito, né? O que faz nos envelhecer são as nossas limitações. Se a gente manter o olhar curioso, né? Se a gente tiver essa coisa que você colocou, quando é mais jovem, esse mais jovem ele eterniza na experimentação. A gente sempre está experimentando. Sim, e que bom, né, que a gente pode pensar isso, como que a gente se organiza. E se a gente colocar, por exemplo, o recorte de classe, se a gente vai envelhecendo, e à medida que a gente for envelhecendo, se a gente não tiver condições e não tiver uma comunidade saudável, que vê a velhice como algo natural do processo, que recebem os velhos bem e tudo mais, como que a gente vai ter sistemas de suporte e de apoio? Por exemplo, idosos já não são benquistos, e a gente tem um recorte dentro da comunidade LGBT que você ainda é jovem e você é considerado não jovem. Olha que loucura que a comunidade LGBT, ela vai ter aí um papel importante nessa vida longeva, no sentido de comunidade mesmo. O que eu quero dizer com isso? A gente está num processo de maturação e transformação na sociedade muito grande, né? A gente saiu daquela sociedade da obediência muito umbilical, onde eu precisava dar certo e era pensado eu. E hoje, meio que forçosamente, a gente começa a pensar em comunidade. Com o conselho das novas famílias, dessa população LGBT cada vez mais saindo no armário, se firmando, se posicionando com seus corpos, com suas identidades de gênero. Isso vão se constituindo novos moldes familiares. E para isso é necessário pensar numa comunidade fortalecida, porque é um ciclo da vida a gente passar a precisar, né? Eu acho que tem um princípio religioso que eles não foram bobo nem nada em tentar naturalizar isso nas nossas cabeças, que é essa coisa do fraterno. Essa ideia de corrente não é balela não, viu, gente? Por mais, tudo bem que tem aquela história da máscara, né? Eu tenho que estar bem para poder auxiliar quem está do meu lado, as máscaras do avião. Mas é a mesma coisa, eu ponho a máscara para que eu possa auxiliar. E essa ideia de comunidade, ela vai se fortalecer nessa vida longeva, porque ela vai precisar dessa comunidade, dessa nova configuração. E eu não falo só de educação financeira. Não é só esse o patamar que as pessoas se prendem, né? Mundo capitalista, né? As pessoas vão pensar em dinheiro. E vão ter né? as pessoas que vão sofrer opressões de classe e que não vão ter nem condições. A gente está vendo o que está acontecendo aí no país. Pois né? O que faremos com essas pessoas? E quando a gente está falando de etarismo aqui, a gente está querendo colocar um recorte no mundo LGBT e tudo mais, mas isso vale para fora, dentro da heteronormatividade também. Eu chamo o LGBT com essa responsabilidade da comunidade porque é uma coisa que a gente já vem maturando e que a gente sofre dentro da classe, né? A gente, quem é LGBT, sabe que a gente não é tão unidos assim. Mas ao mesmo tempo isso vem mudando porque a gente tem esse papel importante, né? A gente está falando de uma classe que era muito invisível e a partir da sua visibilidade ela também se constitui politicamente, se posicionando. E para isso a comunidade ela precisa, né, transicionar, sair desse lado do modelo heteronormativo e buscar a sua identidade como ela quer envelhecer. Então é um processo de autoconhecimento, que aí independe da idade, tá? Isso pode começar em qualquer momento da sua vida. Você se entender, não é? Eu gosto muito quando a Nancy Fraser fala sobre a teoria. Ela estava falando muito sobre representatividade e tudo mais, mas ela fala assim, ó, que o queer é interessante no sentido de que, por exemplo, a gente que é LGBT e a gente quer gostar muito de representatividade, reconhecimento, é importante sim. Mas ela também fala assim, olha como que a teoria queer é legal. Ela é contra-hegemônico, ela pega, por exemplo, tem toda essa estrutura aí, heteronormativa, cisnormativa e tudo mais, e ao invés da gente querer só se diferenciar nisso e também se distanciar desses grupos, por que não limpar essa estrutura e começarmos de novo? Ou seja, corrigindo tudo, desde também na questão LGBT, na questão também com as pessoas heterossexuais, a gente consegue fazer umas configurações de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, com recorte de classe, raça, cor, enfim, se a gente fizer todos esses recortes, a gente consegue construir um mundo melhor. E aí vai ser necessário que ele seja melhor.
Esse momento tá chegando, já assim, já passou, né? A gente já passou por vários perrengues no Brasil e a gente vê que cada dia isso está acelerando. Algumas pessoas estão assustadas, pessoas que antes eram privilegiadas, agora não são privilegiadas, pessoas que já estavam gritando sobre essa bagunça que está aí há muito tempo. Agora espero que algumas estejam sendo ouvidas, porque realmente chegamos num momento crucial. E aí, esse momento crucial, inclusive, está relacionado com a idade, está relacionado com política, está relacionado com o dia a dia, assim, o toque, o bem viver, como a gente se relaciona e vive em comunidade. E com a geopolítica, né? Eu acho que essa geografia também, o Brasil, por ser, né, tão diverso, de tão culturas diversas, essa visão geopolítica, ela hoje é necessária, não é uma questão de escolha, né? A gente, por processos até dolorosos, mas a gente começa a amadurecer e a entender que esse olhar para o coletivo, essa visão comunitária, ela está além de um posicionamento de um viés de esquerda ou de direita. Ela é fundamental para essa vida longeva. É aí onde eu quero chegar. Porque enquanto você estiver fomentando mais desigualdade social, quanto mais você estiver fomentando culturas e políticas de privilégios, de castas e classes dentro do Brasil, como ele é, você não vai estar protegido nunca, porque a violência vai estar nos índices que vai estar encontrando, a gente está tendo os índices aí, tudo é o contrário, né? A poluição dos mares, os agrotóxicos nos alimentos, e a gente está discutindo de uma vida mais longeva. Veja bem, você vai viver mais mesmo com tudo isso. Agora, qual é a qualidade dessa vida? Com esses agrotóxicos a gente vai viver mais igual a Chernobyl, né? Com câncer, fazendo tratamentos. A gente tem vários tratamentos de cânceres aí hoje curáveis que passam por uma bomba quimioterápica que, num processo de quem está passando por isso, faz aquele olhar de pensar o que eu poderia ter evitado, né? E o evitar que a gente fala aqui, o preventivo disso, tá na comunidade. Tá nesse coletivo, tá em eu entender o olhar do outro e como eu tô nesse contexto com ele. Então você precisa se entender geopoliticamente também. E assim, né, só pra dar uma amarrada, eu acho que enquanto LGBTs a gente tem que pensar nas questões de raça, já falei, de classe, de cor, pessoas com deficiência, porque na verdade a pessoa, eu tenho um amigo mesmo que fala assim, eu não tenho uma necessidade especial, é o mundo que está configurado para vocês viverem assim e para mim não, então é o contrário. E o mesmo acontece também com idosos, porque eles vão ter algumas necessidades que são especiais, mas as necessidades não são especiais. É o mundo que não está configurado para que as pessoas tenham um bem viver e uma estabilidade. Gente, idoso que não tem dinheiro vai parar em qual lugar, assim, qual tipo de asilo, qual tipo de tratamento, qual o acolhimento que está acontecendo, o que acontece com esses idosos. Então, assim, se isso já dentro do campo da heteronormatividade é muito triste, e aí a gente faz o recorte então para LGBTs, muito mais, a gente tem um conceito ainda colonial no Brasil de que o mais importante se reproduzir é garantir os seus filhos cuidem de vocês, não é mais garantia nenhuma que isso vá acontecer. Pode não é? ser que talvez algo aconteça e você tenha um filho que cuide de você, mas não é assim. Esse é até um pensamento egoísta, né? De colocar pessoas no mundo apenas para ser seu enfermeiro e seu cuidador pessoal. Por isso que eu digo que é uma coisa colonial, parece que você tem que formar os seus futuros cuidadores, né? Não são seus filhos, são seus futuros cuidadores. Só que nesse conceito de novas famílias que a gente vem constituindo aí, nessa resistência do que querem nos calar, os LGBT, por mais que tenham essa visão mais efêmera da vida e acho que vão virar purpurinas, eles vão ter que montar a sua rede, volto de novo a falar, a sua rede de apoio. Vamos construir nossa casa, comprar um terreno juntos, juntar os amigos, todo mundo comprar uma casinha do lado do outro, a gente já rateia quem vai cuidar de quem. Porque se não tiver essa ideia formada, é só você olhar um pouco mais próximo. Os idosos são muito invisíveis no nosso país também. E você falando isso me lembrou muito daquele documentário da Marsha P. Johnson, que é Vida e Morte, Morte e Vida ou Vida e Morte? Depois do Stonewall, né? Isso, e também do Paris is Burning, porque tem já travestis idosas e a gente vê que, por exemplo, trazendo isso só para correlação com o Brasil, né? A estatística de idade, a média de idade das travestis é de 35 anos.
Das que sobrevivem, Sobrevivem, né? Porque as que não 35. são assassinadas nessa violência que tem aí. E aí elas têm todo um sentimento de comunidade, das houses, daquele acolhimento, e como que isso é essencial e era uma estratégia de sobrevivência, ou seja, de viver em comunidade, de morarem juntas porque dividem um quarto ou uma casa, enfim. E numa época de opressão, né? Que se elas não tivessem umas às outras. É por isso que às vezes esses momentos de opressão, eles de uma certa forma nos força A repensar modelos. muito, muito. Enfim, estamos em época de repensar modelos. Como você trata a sua avó? Como você trata o seu pai? Como você se trata, diz Como muito você de como se você vai trata tratar e eles, né? como você trata idosos na rua, qual a atenção que você dá. Isso tudo diz muito sobre você e também diz muito sobre o seu futuro. Então pense sobre isso, né? E, gente, não é nenhum apocalipse, tá? Não é nenhuma tragédia. A gente também tem uma cultura de trazer muito medo pro envelhecimento. Tem muita gente que tem medo de envelhecer, né? Tá aí os booms de harmonizações faciais, procedimentos estéticos. Bacana que tem recurso, que a discussão não é essa. Mas eu só quero dizer, cuidado com essa hipervalorização do jovem, porque isso é muito relativo. Os dados estão dizendo, nós vamos envelhecer sim. E é possível envelhecer ainda produzindo, criando, amando, né? Sim. Um amor muito mais maduro, muito mais livre, muito mais tranquilo. Talvez toda essa paz que a gente tenta buscar nas nossas relações seja um momento mais oportuno para isso. Então dá para ter uma vida boa e ela começa você pensar sobre isso. Pensando sobre isso já começa a mudar a chavinha. Aí, gente, é isso. Eu acho que a gente trouxe assim uma mensagem importante. É necessário se discutir que essas pautas elas se interseccionam e a gente tem que misturar tudo mesmo e tentar ler, se esclarecer e ir ao máximo para a gente poder ser uma pessoa melhor no dia a dia. E também, por exemplo, às vezes as pessoas são militantes só na internet, né? Esquece que o dia a dia do trato, do bom dia, às vezes ajudar uma pessoa a atravessar a rua, com licença. Total, Isso são ações total. que fazem parte. Não adianta você ser bonita na internet e ser uma escrota Chernobyl ao vivo. Então, não funciona. Então, a gente tem que ajustar. Comunidade, gente. Quanto mais gentilezas gerarem gentilezas, quanto mais a gente pensar no entorno, porque vai ficar melhor pra gente também. Pode até continuar com o seu pensamento egoísta, mas olhando pro outro. É isso, então, olha. Foi um prazer gravar Olha, contigo. prazer, eu amei. Tô aqui no Doutora Drag. Doutora Drag! E a gente também vai gravar um vídeo no canal do Adriano. Então, se vocês quiserem, parem aí, já olha o link aqui. Vai lá, vai ter um vídeo bacana. A gente vai falar um pouco sobre mim, um pouco... Tem no IGTV também, né? Que ele tem duas modalidades. Assim como eu faço podcast e YouTube, ele faz IGTV e YouTube. Então a gente consegue verificar essas modalidades, mas vocês vão pra lá e depois a gente conversa, tá bom? Um beijo e tchau, tchau, né? Beijo, gente. Bora dialogar. Dialoguei.